Olá pessoas, vamos para mais uma aula, né? Como a gente sempre fala, né, em todos os vídeos, procure um lugar calmo, né, para vocês conseguirem se concentrar melhor, tá bom? Peguem logo o material didático de vocês, né, o caderno, o livro para vocês acompanhando pelo livro, a caneta para vocês fazerem as anotações. Anotem também as dúvidas, tá, gente? Isso é importante vocês anotarem qualquer dúvida que for surgindo assim, anotem em forma de pergunta mesmo, tá bom? Porque aí, posteriormente, a gente conversa mais e a gente soluciona todas as dúvidas, tá? Enfim, a aula de hoje, né, de produção textual, ou redação no caso, na verdade é uma análise do gênero textual que a gente já estudou, tá bom? Então a gente já viu algumas características, né, do relato, e aqui a gente vai só analisar um pouquinho mais esses gêneros, tá? A gente já trabalhou todos os gêneros, né? Expliquei as características, né, a estrutura dele, enfim, e agora a gente vai analisar, né, analisar esses gêneros que a gente já estudou, tá bom? Para a compreensão ficar melhor, né? Então vamos para cá para um exemplo, né, de um relato. Vou ler aqui também para vocês, né? A viagem. No meu aniversário, fui viajar com o meu tio, com a minha tia e com meu irmão. Planejávamos ir a Porto de Galinhas. Contudo, havia um probleminha. Teríamos de ir de avião. Quando fiquei sabendo, desisti da viagem. Vai que aquele avião cai. Percebi que se eu pensasse assim, não ia poder fazer nada na vida. Vamos andar de bicicleta? Não, vai que caia e me machuque. Vamos à montanha-russa? Não, vai que ela quebre. Então decidi, ia viajar, ia superar meu medo. Até que o dia da viagem chegou. Estava nervosa, aflita, tremendo. Saí de casa, indo de táxi ao aeroporto de Congonhas. No local, fazendo check-in, não havia ninguém na fila. Foi rápido. Estávamos sentados em frente de onde iríamos embarcar. Depois de uns 10 minutos, chamaram meu voo. Fiquei na frente do avião. Não sabia o que fazer. Chorar, andar ou voltar. Determinado momento, tive de entrar. Sentei em meu lugar e o avião decolou. Nada de medo. Até comi meu lanchinho. Estava uma delícia. Ocorreu tudo bem. A partir daquele momento, não tive mais medo de avião. Inclusive, gosto de estar nele. Então vamos lá. Antes da gente fazer aqui, né? Vamos só voltar aqui, né? Refletir um pouquinho sobre esse texto que a gente acabou de ver. Foi um texto que ele é um relato, né? Por quê? Porque ele está relatando, né? Não já está falando. A autora do texto, ela está relatando uma coisa que aconteceu com ela, tá bom? Então ela está relatando uma memória dela, né? Uma coisa que ela lembra que aconteceu. Então a gente poderia dizer que é um relato de memória, né? E aqui a gente percebe que o texto ele está todo em primeira pessoa, né? Ou seja, o eu. Logo, o narrador é personagem, tá bom? Que é a pessoa que aconteceu a história, né? Então vamos lá. Qual é o assunto do texto? O assunto, gente, é a viagem, né? O medo, na verdade, é o medo que ela tinha de viajar, né? Viajar de avião, no caso. E em que pessoa o texto é narrado? Em primeira pessoa, né? A gente acabou de ver. Ou seja, o narrador é personagem, né? Aconteceu com ela e ela está contando uma coisa que aconteceu com ela. Logo, a gente poderia dizer até que é um relato de memória, não é? Terceira questão. Que tipo de linguagem apresenta o texto? A gente pode dizer que o texto apresenta uma linguagem informal, que é aquela linguagem mais simples de entender, não é? A linguagem do cotidiano, do dia a dia, ou seja, uma linguagem mais coloquial, justamente porque ela está contando uma coisa que aconteceu e ela não tem pretensão de ser uma coisa muito séria. Não, ela só está contando, tá bom? Enfim, vamos aqui para um outro textozinho, né? Velho canivete. Já ganhei vários presentes, mas acho que, se alguém me forçasse a escolher o melhor presente que já recebi, eu ficaria mesmo com o canivete suíço que meu pai me deu 11 anos atrás. Não é um canivete qualquer, é daqueles gordos, com dezenas de ganchinhos, serrinhas, lâminas, com caneta, pinça, lupa, tesouro, alicate. Ele ainda veio num estojo de couro, com lápis, pedra de amolar, band-aid, kit de costura, lixa, e um espelhinho acompanhado de um papel com um código Morse. Sim, para eu me comunicar, refletir na luz do sol, em caso de naufrágio, terremoto, tsunami, sei lá. O canivete já me salvou de várias. Ele já passou por boas, e isso fica claro quando se mexe nele. As articulações já não são tão suaves. As molas endureceram. Muitas peças estão tortas e não encaixam direito.
Apesar de ser de aço inox, há marcas de ferrugem por toda parte. Enfim, tudo nele dizia: está na hora de comprar um canivete novo. Pois é, hoje em dia existem canivetes espetaculares, até com recursos eletrônicos, lanternas, pendrives, sei lá mais o que. Aí comecei a lembrar a origem daquelas marquinhas. Cada uma era prova de que aquele canivete viveu, de que ele abriu latas, serrou cabos de aço, lixou unhas quebradas, aparou minha barba, arrombou portas, consertou bicicletas, tampou buracos de bota, ajustou óculos, de que ele esteve em todos os cantos do mundo e tomou banho de mar, de óleo de peixe em conserva, de molho de tomate, de vinho vagabundo. E me lembrei de quando ganhei o canivete de presente. Eu estava de saída para a minha primeira longa temporada fora de casa. 9 meses na estrada de mochila nas costas. E, como meu pai não podia ir comigo, aquele foi o melhor jeito que ele teve de me dizer: quer uma força? Fui buscar uma escova de dente, velha, e uma lata de querosene. Comecei a limpar as entranhas dele. Foram umas 2 horas de trabalho, esfregando, desentortando e enxugando. Não dá para dizer que o canivete ficou novo. As marcas continuam lá e vão continuar sempre. Mas acho que ele está pronto para a próxima. Então a gente tem aqui um relato, né? E vamos para alguns exercícios sobre ele, tá bom? De maneira geral, gente, esse relato foi um pouquinho mais longo, né? Mas a gente consegue identificar, já que é um relato, né, gente? É bem perceptível. Porque o relato, ele tem essa característica, né? Tá contando uma coisa para alguém, tá contando uma coisa principalmente focada nas ações, né? É uma história focada muito na sequência de ações. E o verbo utilizado geralmente é no passado. Por quê? Porque é uma coisa que aconteceu, você só está relatando, tá? Enfim, primeira questão aqui, né? O autor, ele relata fatos que viveu, depois de ter ganhado um canivete de presente do pai. Qual foi o motivo do presente? Né? Enfim, na verdade, ele ia viajar, né? Vou já colocar a resposta aqui, tá, gente? Mas agora é importante o quê? Que vocês pausem o vídeo, né? Peguem aqui essas questõezinhas, peguem um caderninho de vocês, escrevam a resposta, tá bom? Tentem responder, tá? Aí depois eu vou mostrar aqui as respostas, tá bom? Mas é importante que vocês pausem e tentem resolver agora comigo, ok? Então vamos lá. Qual foi o motivo do presente? Foi isso, né? Ele ia fazer uma viagem, né? O pai dele não podia ir junto e aí deu pra ele o canivete, tá bom? O item B. Que sentido tem um trecho? As marcas vão continuar sempre. Na verdade, esse sentido tá dando uma ideia de memória, né? Por mais que ele fale das marcas do canivete, ele também está se referindo às marcas que tem na memória dele, né? Ou seja, aquelas histórias vão ficar para ele. Segunda questão, nos relatos é comum o emprego da descrição, né? O descrever as coisas, usada para caracterizar as pessoas, os lugares, os objetos, enfim. Pela descrição feita no relato, como estava o canivete antes de o narrador limpá-lo? A gente pode até voltar aqui. Cadê? Tá aí, ele fala assim: as articulações já não são tão suaves, as molas endureceram, muitas peças estão tortas e não encaixam direito. Apesar de ser de aço inox, há marcas de ferrugem por toda parte. Então a gente vê que o canivete já estava bem desgastado, tá bom? Mas a gente pode só acompanhar aqui, né, o que ele mesmo fala, tá? É importante. Por quê? Porque ele mesmo está descrevendo, tá bom? Terceira questão. Os fatos relatados pelo narrador são inventados por ele ou são recordações de experiências vividas? Que trecho do 5º parágrafo comprova sua resposta? Então vamos lá, né? Já que ele já está dando a dica, né, do 5º parágrafo, então vamos voltar para o 5º parágrafo. Mas vamos só focar aqui, ó. São inventados ou são recordações? Vamos lá voltar. Aqui, ó, 1º, 2º parágrafo, 3º, 4º e 5º. Aqui embaixo, gente, ó. E me lembrei de quando ganhei o canivete de presente. Eu estava de saída para a minha primeira longa temporada fora de casa. 9 meses na estrada, de mochila nas costas. E, como meu pai não podia ir comigo, aquele foi o melhor jeito que ele teve de me dizer: quer uma força? Então aqui, gente,
já tá logo no começo do parágrafo, né? Ele fala, e me lembrei de quando ganhei o canivete. Ou seja, é uma lembrança dele, tá bom? Então a gente poderia botar assim, vamos lá, aqui as respostas, tá, gente? Espero que vocês tenham, né, tentado fazer no caderno de vocês, tá bom? Então vamos lá conferir, né? O pai dele deu o canivete, né, para que ele usasse numa viagem, pois ele não iria com ele, né? E foi a maneira dele mostrar o apoio dele, tá bom, pro filho. E o item B, né, que fala das marcas, né, no canivete, significa que as marcas vai lembrar situações que ele viveu, né, as histórias que ele viveu. Por isso que as marcas vão ficar na memória dele também, né? Por isso que vão ficar para sempre. Em relação à situação do canivete, né? Eu coloquei aqui o trechozinho do texto que fala sobre isso, né? E em relação a se ele inventou isso ou se é uma lembrança, né? Que a gente pegou lá o trecho do 5º parágrafo, né? Conforme a questão tinha dito. Que logo no começo ele fala, e me lembrei. Tá bom? Então a gente percebe o quê? Que é um relato de memória, né? Foi que nem o outro relato primeiro, né? É um relato de memória. E todos os relatos, gente, vão ter esses verbos no passado, né? Ele vai contar alguma coisa que já aconteceu e vai ser um relato em primeira pessoa, ou seja, o narrador é personagem, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham conseguido perceber as características no texto mesmo, tá? A gente já viu quais são as características, é importante vocês conseguirem identificar o texto, né? Olhar para o texto e pensar, ah, isso aqui é um relato, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode rever essa aula, né? Ou você pode rever a aula sobre relato, né? No canal da escola, né? Acesse o conteúdo da escola nesse site aqui que eu botei, tá bom? E a agenda digital de vocês, né? Para vocês fazerem os exercícios. E por hoje é isso, né, gente? E até a próxima aula.